Bom dia, nono, tudo bem com vocês? Olha, esse assunto aqui que nós vamos estudar, a gente já viu ano passado, só que a gente vai vê-lo mais algumas coisas, entendeu? Então não é só ele, tá? Vou dar a introdução aqui. Então vamos começar falando. Ano passado a gente viu a posição de um ponto, de uma reta e de uma circunferência em relação à outra. Esse ano vamos ver apenas uma reta e uma circunferência, tá? Então, posição relativa de uma reta e uma circunferência e de uma circunferência e uma circunferência. Começando aqui com posição relativa de uma reta e uma circunferência. Então, vamos relembrar conceitos. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho uma circunferência. Raio é a distância entre o centro e qualquer extremidade da circunferência. Então, se eu saio aqui do centro e vou para qualquer extremidade, eu tenho raio, tá? Deixa eu ver. Conceito de tangente. Tangente é quando a reta toca a circunferência em um ponto. Então, ó. Conceito de secante, quando a reta toca circunferências em dois pontos. Então, vamos começar aqui, ó. Posição de uma reta em relação a uma circunferência. Essa reta pode ser tangente à circunferência, secante à circunferência ou externa à circunferência, ó. Quando ela vai ser tangente à circunferência? Quando essa reta tocar na circunferência em um ponto, ó. Então, a reta T tá tocando a circunferência nesse ponto T. Então, ela é tangente à circunferência. Ela será secante à circunferência quando essa reta toca na circunferência em dois pontos, tá vendo? Ela toca aqui no ponto A e depois volta a tocar na circunferência de novo no ponto B. Quando eu falo toca na circunferência, tem gente que fala, Pro, mas aqui dentro também tá tocando. Não, toca na extremidade da circunferência, porque sabemos que circunferência é apenas o comprimento. Essa parte de dentro aqui é oca. Então, tangente, secante, externa à circunferência é quando a reta, ela não toca na circunferência, ela é externa. Então, vamos lá, ó. Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, a origem da circunferência, aqui eu tenho raio, porque é o segmento de reta que sai do centro à extremidade. E aqui eu tenho uma reta sendo tangente a essa circunferência, tocando em um ponto. Então, qualquer reta tangente à circunferência, ela vai ser perpendicular ao raio, ou seja, eles dois juntos vão formar um ângulo de 90 graus. Outro detalhe é a medida de distância D entre o ponto P e uma circunferência M é a medida de comprimento do segmento de reta que liga esse ponto a um ponto da reta perpendicularmente. Então, vamos ver. O que é a distância? Então, a distância entre o ponto P e essa reta que está sendo tangente, a medida de distância D entre o ponto P e uma reta M é a medida de comprimento do segmento de reta que liga esse ponto a um ponto da reta, perpendicularmente. Então, assim, ó, o que tá dizendo aqui? Que se existe um ponto P, tá? E ele forma, esse ponto aqui forma, junto com a reta, um ângulo de 90 graus, eu chamo essa distância aqui, esse segmento de reta, de distância, tá bom? Então, existe uma diferença entre raio e distância. Então, a gente vai observar essa distinção aqui, ó, vai ficar mais claro, tá? Então, só para saber que raio não é distância, raio é a distância. Raio é a distância entre o centro da circunferência a qualquer extremidade da circunferência. Já a distância não. A distância no caso aqui da reta e circunferência, é a distância da origem
da circunferência até o segmento, até a reta, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. No primeiro exemplo, que é o mesmo do primeiro exemplo de aqui em cima, ó. Quando a reta é tangente à circunferência, vamos entender a relação entre o raio e a distância. Então, a primeira coisa é saber que se eu saio do centro à extremidade da circunferência, eu tenho um raio. E o que é distância? Distância vai ser o segmento que sai da extremidade até a reta que tá passando. Então, nesse caso, o raio vai ser igual à distância. Lembrando que a distância sempre forma um ângulo de 90 graus, viu, gente? Eu não falei isso. Eu falei raio ou distância? Não sei. A distância é que sempre forma um ângulo de 90 graus. Agora, no segundo exemplo, que é o mesmo desse aqui, ó. Quando a reta é secante à circunferência, ó. Vendo? Ela passa e toca na circunferência em 2 pontos. Vamos identificar quem é o raio, quem é a distância. Então, quando eu saio da origem da circunferência à sua extremidade, eu tenho o que aqui? Raio. Agora, quando eu saio da origem até a reta, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho o que? A distância. Eu encontro a distância. Então, nesse caso, se vocês observarem, esse segmento de reta é menor do que esse, logicamente. Então, eu digo que a distância, ó, o símbolozinho, é menor do que o raio. Lembrando que, né, no sinal de maior que e menor que, a parte, o maior fica, a boquinha aberta fica virado para o maior, tá? Então, eu digo aqui, ó, que a distância é menor do que o raio. Ou o raio é maior do que a distância, depende do que você quiser. Então, o fundinho fica para o menor e a boquinha fica para o maior, tá? Você pode ler das duas formas. Eu botei menor porque eu tô lendo assim, ó, da esquerda para a direita. A distância é menor do que o raio. Agora, vamos ver quando a reta ela é externa à circunferência, ou seja, não toca em nenhum ponto. Vamos identificar o raio? O raio sai da origem até a extremidade da circunferência. Já achei aqui meu raio. E a distância sai da origem até a reta. Olha quem observa aqui. Eu observo que ó, o comprimento da distância é maior do que o raio. Tá vendo? A boca ficou agora virada para distância. Então, se atentem a isso, tá bom, gente? Então, vamos dar continuidade. Então, quando eu tenho uma reta em relação à circunferência, eu tenho esses casos aqui. Agora, vamos só aqui para uma observaçãozinha. A gente